O porta-aviões americano agora vai para a zona de responsabilidade do Comando Central. Está chegando perto do Irã. Dados de rastreamento naval, apesar de não ter nenhuma declaração oficial, mostram que o USS Abraham Lincoln saiu do Mar do Sul da China, passou pelo Estreito de Malaca e está chegando muito perto, então, do Golfo de Hormuz, da região do Irã. Isso vem na esteira de fatos absolutamente relevantes quanto ao assunto. Alguns veículos estrangeiros noticiaram que, na época, quando os protestos estavam no auge, entre os dias 8 e o dia 18 de janeiro, mais ou menos, a possibilidade de um ataque americano seria iminente, mas que o presidente americano teria sido aconselhado a não prosseguir, porque todas as possibilidades não estavam à mesa, caso fosse necessário. Naquela situação, o USS Gerald Ford, porta-aviões mais avançado do governo americano, tinha ido da Croácia lá perto para o Mar do Caribe, para a operação que depois acabou culminando com a detenção de Maduro. O USS Charles Nimitz também foi para o Mar do Sul da China. Acabou sem nenhum porta-aviões por ali. E naquele dia onde as bases eram evacuadas, o Irã ameaçava retaliação e etc., no final não aconteceu coisa nenhuma. Isso é o que se noticia que estava nos bastidores. Claro, confirmação oficial não há. O fato é que agora a situação muda da que era naquela época para coisa bastante diferente. Porta-aviões encaminhado para a região, mobilização nas bases ali perto, e o Irã chegou até a publicar vídeo de IA, simulando um ataque ao USS Abraham Lincoln, esse porta-aviões americano que se aproxima da região. A gente aguarda para ver exatamente o que se desdobra adiante. Era relatado que ele estaria em posição de ataque no dia 25, até o momento que se noticia que, enquanto ele está perto, ainda não está em posição ideal, segundo a CBS nos Estados Unidos e a Fox News também nos Estados Unidos. Aí ficam as perguntas. Existiria ainda a possibilidade de ação? Os protestos no Irã estão em que ponto? O bloqueio da internet segue? E, se tudo isso segue acontecendo, os Estados Unidos agirão no futuro com aquele porta-aviões à disposição? Para tentar entender isso daí e mais, eu conversei com Mazi Ariani, ele que é um jornalista da edição em persa do Epoch Times, com fonte no solo, está acompanhando os desdobramentos da situação. Vale a pena acrescentar peça nessa quebra-cabeça, tá? Hezbollah, organização terrorista financiada pelo Irã, disse que estaria até disposto a combater, veria um ataque ao Khamenei, ao líder supremo iraniano, como um ataque a si. Comando Norte de Israel, as IDF, Forças de Defesa de Israel, falaram que estavam de prontidão. Foi relatado que o líder supremo estaria até em bunker. Vamos conferir então a entrevista com ele e a gente desdobra esse cenário delicado. Okay, Mazi, first of all, thank you so much for talking to Eu us. pergunto, Mazi, primeiro de tudo, muito obrigado por conversar conosco. A Iran International agora estima as mortes dos protestos para cima de 36 mil, de acordo com documentos sigilosos e testemunhos no solo. Primeiro, traz informação para a gente sobre qual o estado dos protestos e da repressão ali e o quão amplo é o bloqueio da internet. E ele responde, ainda existe um bloqueio da internet nacional acontecendo. E por isso a informação que recebemos é só um pedaço ou outro. Mas há alguns poucos protestos que podemos confirmar que está acontecendo. As forças policiais ainda podem ser vistas por toda parte. Mas parece que os protestos agora são mais quietos comparado às semanas anteriores. O bloqueio da internet segue acontecendo, é nacional. Algumas fontes nossas conseguiram acesso limitado à internet para mandar algumas poucas mensagens usando VPN, e claro, não diretamente. Mas de forma geral, surfar a internet ainda não é possível para a maioria dos iranianos. Ao mesmo tempo, nós podemos ver que as autoridades do regime seguem ativas nas redes sociais e na internet. Isso também traz à tona a especulação de que haja uma lista branca, uma lista interna de acesso às redes, porque os oficiais parecem estar acessando a internet livremente. Pessoal, o vídeo já volta. Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama, o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas, e você vem junto conosco nessa. Se inscreva. E eu pergunto a ele,
Antes de seguirmos, das informações que nós temos, os protestos estão em um momento menor, estão diminuindo. Não temos a mesma quantidade que tínhamos. Só para confirmar, é isso mesmo? Não temos o que tínhamos em janeiro. E ele responde, sim, parece que esse é o caso agora. Mas podemos dizer que ainda há alguns protestos acontecendo. Podemos ver em alguns lugares ainda algumas pessoas gritando nas ruas, mas as informações que temos é de que não parece ser tão intenso quanto foi em semanas anteriores. E eu pergunto para ele, o USS Abraham Lincoln dos Estados Unidos agora está se aproximando do Irã. Isso vem em meio a muita especulação de que Washington poderia intervir. O Irã tem ameaçado retaliação, pensamos que isso iria acontecer algumas semanas atrás, então ainda existe o momento para uma ação americana conforme os protestos parecem diminuir. Pessoas que estão na diáspora, iranianos no exterior como você, ainda analisam que os Estados Unidos poderiam intervir? Masi responde, bem, sim, como eu posso dizer isso? Ainda existe o momento ainda está em aberto. Ainda há um momento porque alguns protestos ainda estão acontecendo e ainda existe muita repressão. E ao mesmo tempo, o líder supremo, Ali Khamenei, é noticiado que ele agora está em um bunker fortificado, em um esconderijo. E se isso for verdade, isso significa que as autoridades, que o regime estaria antecipando alta possibilidade de uma invasão americana. Então, é possível. É uma coisa que não vejo fora da mesa. E mesmo que o momento talvez tenha abaixado, talvez não seja tão intenso quanto era nas semanas anteriores, talvez haja uma segunda onda se os Estados Unidos ou outro país intervier. Quanto aos iranianos no exterior, na diáspora, é difícil para qualquer um saber algo que possa acontecer. E se alguém poderia intervir. Mas pessoas aqui como eu, na diáspora iraniana, os iranianos no exterior, bem, há manifestações, gente pedindo em frente às embaixadas americanas, na Austrália, no Canadá, claro, nos Estados Unidos, há muitos pedindo intervenção. Em outros países também há muita pressão sendo feita para que haja ações contra o Irã. E eu pergunto para ele, depois do auge das manifestações, há algumas pessoas falando que não tem mais volta, que isso precisa eventualmente levar a uma mudança de regime. Então, o que poderia acontecer na sequência para esse movimento liderado pelo príncipe exilado Pahlavi? Porque temos a possibilidade, claro, de uma repressão maior vindo adiante. E se não houver uma intervenção, podemos ver só o regime seguir adiante reprimindo. Então, o que você imagina que possa acontecer adiante? Ele responde, parece que o foco atual do movimento é que a comunidade internacional reaja. Bem, um instante, como posso dizer isso? Vou colocar dessa forma. O foco principal atual do movimento é que possamos ter a atenção da comunidade internacional, que reajam à situação do Irã e que ajudem de uma forma ou de outra. Por exemplo, designando a Guarda Islâmica da Revolução como uma organização terrorista, ou deportando os diplomatas do regime de diferentes países e pedindo aos Estados Unidos e a Israel que intervenham se for possível. Então, por agora, parece que o objetivo do momento é invalidar a autenticidade do regime, invalidar a autoridade no nível internacional do regime. Mas como a coisa vai prosseguir? Isso pode depender de qual vai ser a reação de outros países e qual vai ser a reação dos Estados Unidos. E eu pergunto a ele, mais uma questão que eu queria perguntar, fala pra gente sobre a economia, porque, claro, as preocupações econômicas foram o que começou esses protestos em primeiro lugar, e a economia não parece estar melhorando. Quando falamos de sanções, de um escrutínio maior quanto aos petroleiros da Frota Fantasma, estamos falando de uma situação que faz a economia piorar, não melhorar. Então, qual é o estado da economia agora? É pior do que quando os protestos começaram? Ele responde, é difícil dizer exatamente o quão pior ou melhor a situação é agora.
Mas recentemente, os Estados Unidos impuseram sanções a 9 petroleiros da frota fantasma, o que, claro, impede o acesso do regime a milhões e milhões de dólares que estava recebendo com esses petroleiros. Mas, ao mesmo tempo, ou pelo menos recentemente, o dinheiro vindo do petróleo, a maioria do dinheiro vindo do petróleo, uma quantidade grande da receita estava sendo usada pelo regime para os seus procuradores, os terroristas no exterior que desestabilizam a região. Então, mesmo que as sanções tenham algum impacto, parem a entrada de algum dinheiro vindo do petróleo, ainda assim as pessoas, mesmo que haja receitas com petróleo, as pessoas não veem a economia melhorar. Mas, claro, os protestos também, podemos falar, devem ter tido algum impacto na economia. Muitos negócios fecharam. O bloqueio de internet também fechou muitas coisas, muitos negócios que dependiam da internet. Uma atualização mais recente que eu posso te dar é que muitos containers, muitos caminhões que estavam importando coisas ir adentro estão presos na fronteira, milhares de caminhões. Devido ao bloqueio da internet, na verdade, eles não conseguem autenticação da documentação da alfândega para conseguir entrar no país. Então isso também gerou disrupções na cadeia de bens entrando no Irã. Então, de diferentes aspectos, a situação impacta sim a economia. E eu agradeço ele, Mazi, muito obrigado. Ele agradece por estar conosco, então. Muito bem, nós ouvimos Mazi Ariani, ele que trabalha com a edição em persa da Epoch Times, um jornalista de origem iraniana, hoje radicado no Canadá, em contato com fontes no solo, nos trazendo atualizações. E duas informações importantes que ele trouxe, tá, que eu não havia dado na introdução da reportagem. Questão de sanções sobre o petróleo, então, e fila de caminhões, fila de contêineres para entrar, por questão de validação de documentos da alfândega está dificultada pelo bloqueio da internet. Se agora um porta-aviões chega ali perto, então ele diz que ainda haveria momento para manifestações e com eventual ação internacional poderia haver uma segunda onda de protestos na análise dele.